Minha primeira semana na casa de fraternidade, a minha colega de quarto era uma japonesa. Ela me convidou pra uma festa no sábado. Aí eu falei, não, tranquilo, vamos, né? Daí, como é que a gente vai? Vamos de ônibus, né? Lá tudo funciona de ônibus ou de metrô. A gente foi e era muito longe, eu já fiquei começando com medo, né? Quando eu entrei lá, não tinha ninguém da América do Sul, não tinha nenhum latino. Só tinha árabes, indianos e orientais. E não, ótimo, né? Imagina, não vou precisar falar nem espanhol nem português, vou começar a falar inglês. Mas a cultura era tão diferente que acabou que as pessoas tinham esse estereótipo de brasileira vulgar. E acabou vindo piadas, assim, pra mim que eu não tava gostando. Bati, assim, na minha amiga japa, falei, amiga, vamos embora. Aí ela, não, eu vou ficar por aqui. Tchau. Aí eu, meu Deus, gente, como é que eu vou voltar pra casa? Já era 1h. Olá, está começando mais um episódio do UXplay Podcast, que é o nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. Eu sou a Alana Boff e hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa muita gente, que é o intercâmbio. Mas a nossa ideia aqui não é falar sobre uma perspectiva técnica, e sim do ponto de vista de uma pessoa que viveu essa experiência recentemente, para que ela dê dicas e fale um pouco também sobre as suas experiências. A nossa convidada é a Malu, que ela também é influencer digital e estudante de gastronomia aqui da UX. Bom, primeiro, Malu, eu queria agradecer muito pela tua presença aqui no podcast. Oi, Alana. Oi, pessoal que está vendo e que está ouvindo. Eu agradeço, imagina, foi uma honra vocês terem me chamado. E eu acho que é bem legal conversar mais sobre isso com o pessoal que realmente tá afim, né, de ter essa experiência. Acho que é bem top ouvir, assim, de quem realmente já teve. Malu, para começar nossa conversa, eu queria falar um pouquinho de ti, para que tu te apresente um pouco mais, né, das tuas vivências até aqui. E eu queria que tu falasse, assim, primeiro sobre essa perspectiva de como influenciadora, né? Então, eu sempre me pergunto, quando se fala nesse universo de influenciadores e redes sociais, se uma pessoa, assim, que não é famosa e se torna uma influenciadora, se ela já entra na rede social pensando em ser influenciadora, ou se, às vezes, isso acontece de forma mais natural, assim. E daí eu queria que tu falasse um pouco como é que foi pra ti isso, né? Se foi uma coisa natural ou se tu já entrou no Instagram pensando, quero ser influenciadora. Então, pra mim foi algo super natural. Eu tenho 20 anos, então sou uma pessoa nova ainda, né? E eu entrei, assim, no Instagram como qualquer outra pessoa. O Instagram nasceu, a gente criou uma conta, comecei a postar foto. Só que com a empresa antiga dos meus pais, eles tinham um cursinho de pré-vestibular, eu sempre andava muito com a gurizada. E a gente tinha, então, alguns parceiros que eram do meio do entretenimento. Então, eu acabava sempre sendo postando sobre festas, sobre o que ia rolar no final de semana. Então, o pessoal acabou, assim, o que a gente ia fazer esse final de semana? Não sei, vamos ver nos stories da Malu. E acabou, então, eu ganhando muitos seguidores por causa desse meio de entretenimento. E depois eu acabei viajando bastante, então o pessoal sempre entrava no meu Instagram pra procurar sobre viagem, e assim foi crescendo. E até que um dia uma loja me chamou assim, Malu, tu não gostaria de fazer algumas fotos aqui? E eu, opa, será que eu sou influenciadora? E daí começou algo super natural, assim. Hoje eu me considero uma micro-influenciadora, né? Que é uma influenciadora mais regional. Mas é muito legal, assim, que realmente são, imagina, profissões que a gente não tinha imaginado em 10 anos atrás que existiria, né? E é muito legal, assim. Hoje, inclusive, eu já tô dentro assim, da profissão com o pessoal da RBS, com o pessoal da UX, né? Imagina que legal, realmente, a UX, eu já faço parte do projeto de Creators. Então é muito legal, assim, ver que foi algo natural, mas depois teve muito estudo envolvido e hoje eu tô colhendo frutos muito legais, assim, com a rede social. Eu fico muito feliz. O que tu acha que fez as pessoas se identificarem com o conteúdo que tu produzia, assim? Tipo, claro, tu falou que era desse universo das festas e tal, por causa da empresa dos teus pais também, mas eu acho que tem muita gente que às vezes tenta, né, seguir por esse caminho de ser influenciador, mas por algum motivo não consegue. O que tu acha que criou uma identidade, assim, com as pessoas? Eu acho que hoje em dia meu conteúdo nem é mais sobre isso, né? Meu conteúdo é muito mais focado em gastronomia, né? Hoje em dia, por causa da minha graduação, e que realmente é minha profissão, né? Minha profissão primária, digamos assim, que eu quero continuar. Mas eu acho que foi algo que eu senti que os meus seguidores foram crescendo comigo. Porque como eu comecei muito nova, imagina, eu tinha ali uns 14 anos quando eu comecei a realmente ser chamada para fazer isso, levar
levar realmente a influência digital a sério, né? Realmente, se eu falar tal coisa, se eu usar tal coisa, a pessoa pode levar isso pra si. Então, eu acho que hoje em dia, quem começou a me seguir com 14, hoje tá com 20, que nem eu. Então, eu acho que sempre foi uma linguagem informal, uma linguagem, tipo, tô conversando com uma amiga, tô conversando com um amigo, assim, se liga nisso, né? Eu acho que foi essa linguagem minha, assim, que meio expansiva, e que realmente o pessoal foi crescendo comigo. Eu acho isso muito legal, sabe? Eu vejo muita gente seguindo outros caminhos também. Eu pra gastronomia, por exemplo. Colegas meus indo pra medicina e pra engenharia. E mesmo assim continuando me seguindo porque dá esse ar de nostalgia, sabe? Do ensino médio que a gente viveu junto. Então acho que foi algo nesse meio, assim. Eu li uma entrevista tua até que tu comentava que tu queria ir ingressar no curso de publicidade, né? Sim. Tu acabou ingressando na gastronomia. O que te fez mudar de E ideia? foi meu intercâmbio. O que me fez mudar, na verdade, foi meu intercâmbio. Eu fiz o ensino médio no CETEC, né, que é UX, e eu sempre fiquei com muito essa ideia de publicidade e propaganda pela influência digital. Eu tinha imaginado em, talvez, abrir uma agência de publicidade, ou até envolvida com marketing. Eu sempre estava nesse meio da comunicação. E daí eu fui para Vancouver, né? Fui para o Canadá, quando deu certo, né? Depois eu conto melhor essa história. Mas quando deu certo o intercâmbio. E eu acabei indo e ficando numa casa de fraternidade só de brasileiros. Então tinha meus amigos baianos, tinha uma amiga minha de Recife, que obviamente a gente foi fazendo nessa amizade lá dentro. Tinha os cariocas e ninguém sabia cozinhar, só eu. E como aqui a nossa região é muito italiana, né? É difícil achar alguém que não gosta de comida italiana. Então eu falava, pessoal, tô meio sem grana, eu cozinho pra todo mundo e em troca, assim, eu não preciso pagar o mercado. Daí eles, nossa, Malu, tudo certo, beleza, tu cozinha pra gente. E eu acabei cozinhando, já era algo que eu gostava de fazer. E o pessoal lá dentro da casa começou a me pilhar da ideia, a falar assim, Malu, a me encorajar. Mas deveria fazer gastronomia, deveria ser chefe de cozinha. Aí era engraçado os baianos falando, galega, você devia ser cozinheira. Aí eu, será? Aí eu comecei a pensar realmente, quando eu voltei pra cá, parecia que eu tinha pego um quebra-cabeça e colocado todas as pecinhas, sabe? Quando eu pensei na gastronomia, assim, que eu conseguia usar essa parte de comunicação minha na gastronomia. E hoje tô fazendo já tô no segundo semestre. E tá muito legal. Nossa, tô realizada. Que legal. E tu tomou essa decisão de fazer o intercâmbio em que momento, assim? Tu entrou no ensino médio já com essa ideia? Aliás, eu também queria que tu explicasse um pouco que tipo de intercâmbio tu fez, né? Foi para estudar inglês? Foi um intercâmbio de ensino médio? Que tipo de intercâmbio foi? Não, e claro. O que te fez tomar essa decisão também? Então, quando eu fiz 15 anos, né, no meu primeiro ano do ensino médio, a minha mãe queria muito que eu fizesse uma festa. E eu queria muito viajar. Então, daí ela falou assim, Malu, tu vai fazer a festa por mim, então, né, que pertencer à tua família, ter esse marco, assim, na tua vida, como toda guria tem, né, nos 15. E depois a gente combina, então, de tu fazer uma viagem, mas os meus pais são professores, né? Eles tinham uma empresa, realmente, cursinho para vestibular, mas eles começaram a vida sendo professores. Minha mãe de matemática e meu pai de física. Então, eles sabiam a importância de eu terminar o ensino médio aqui. Eles sabiam, assim, que seria bacana, que eu aproveitaria mais velha o ensino médio, pelo menos na visão deles, e que realmente é uma visão que eu consentia, assim, que eu concordava, e depois fazer o intercâmbio. Aí eu, tá bom, então, beleza. Então, depois do ensino médio, a gente combina, né? E eles falaram, tu não quer fazer no meio? Eu falei, não, concordo com vocês, vamos terminar o ensino médio primeiro, depois eu faço. Aí, beleza, então eu fiquei com essa ideia, assim, tá, pra onde é que eu vou? E meu sonho sempre foi conhecer a Nova Zelândia. Eu falava, cara, eu vou, assim, cruzar o mundo inteiro com... imagina, eu tinha ali, quando eu fui primeiro, né, pro Canadá, eu tinha 17 anos. Imagina, eu vou cruzar o mundo inteiro com 17 anos na cara, tal. Não vou sozinha. Falei, não vou sozinha. Aí eu puxei uma amiga minha, chamada Giovana, que ela é de Porto Alegre, a gente é amiga, né, de infância. Eu falei, Gica, vamos comigo. Dela, vamos. Aí eu falei, sério? Ela, sim. Eu falei, porque eu não vou viajar o mundo inteiro sozinha. Ela, não, Malu, vamos junto. Aí eu, cara, beleza, então. Então a gente se via sempre na praia, no verão, depois que eu terminei meu terceiro ano. A gente se encontrou e a gente falou, tá, vamos pra onde? Dela, não, Nova Zelândia eu não quero ir. Aí eu falei, tá, pra onde é que tu quer ir? Dela, quero ir pro Canadá. Aí eu falei, Canadá é legal. E Canadá,
Para quem não sabe, o Canadá realmente é um dos países que tem a maior infraestrutura para intercambistas. Então, a gente tinha imaginado que seria algo legal de ir, né? Um lugar que realmente estaria preparado para nos receber. Então, a gente acabou indo numa agência, né, para entender como é que funcionava. E a gente fez um intercâmbio, então, não para escola, mas sim para cursinho de inglês. Eu, antes de entrar no cursinho de inglês dentro do intercâmbio do Canadá, eu já era avançado 1. Aqui no CETEC, ali na UX, né? E lá, depois, quando a gente entrou, então foi eu e ela juntas, né? Como a gente tinha menos de 19 anos, que é a maioridade, né? Em Vancouver, a gente ficou numa homestay, uma casa de filipinos, a gente ficou. E daí a gente começou a fazer o cursinho, mas infelizmente por causa da pandemia, a gente teve que voltar. O consulado brasileiro falou, não, vocês não vão ficar, as portas só vão ser abertas novamente para aviões em setembro, isso era fevereiro de 2020. A gente falou, não, a gente vai ter que voltar. Nossa, foi uma loucura, Alana, meu Deus. A gente comprou a passagem cancelava. Foi, assim, um caos. Vocês tinham programado ficar um ano? A gente tinha programado ficar 3 meses. Ah, 3. A gente, 3 meses de cursinho, mais uma semana, assim, pra gente curtir um pouco ali nas redondezas de Vancouver e voltar. E a gente fez um cursinho que eu indico muito bom, muito bom, que é a Kaplan. Kaplan realmente tem em outras localidades, inclusive outras localizações no mundo inteiro. E realmente em Vancouver é muito legal, professores excelentes. E, enfim, a gente teve que voltar, daí eu já tinha perdido meu nome no listão de publicidade e propaganda, né? Porque ali era fevereiro, março. E eu fiquei paradaça o tempo inteiro, assim, da quarentena, enfim, né? Do Covid, do lockdown. E acabou me ajudando porque eu acabei indo um pouco mais, assim, como blogueira, né? Mas depois, em 2021, eu consegui voltar, mas infelizmente a Gi não conseguiu voltar comigo. Mas aí, em setembro de 2021 eu voltei de novo. aí tu foi e ficou 3 meses. Aí eu fiquei 3 meses. Fiquei em setembro até ali dezembro, início de dezembro. Vamos pegar essa primeira vez que tu foi. Como é que foi a preparação, assim? Tu encontrou alguma dificuldade? Esse período pré-viagem, né? Como é que foi? Então, o período pré-viagem de 2020 foi muito menos caótico que 2021, né? 2020 a gente realmente foi assim, a gente encontrou uma agência bem legal, assim, nos deu um suporte bem legal, nos respondeu várias perguntas, desde as mais assim, tipo, o que eu levo até, quais são os documentos necessários para... E falando em documentos, né, antes que eu me esqueça, a gente tinha um visto americano, tanto ela como eu, então a gente precisou só fazer uma autorização chamada ETA, que é para entrada no Canadá, e essa entrada tu tem uma permissão de tantos meses para ficar. Se eu não me engano, são de 12 a 24 meses que tu pode ficar no ETA. E tu pode fazer ele pela internet mesmo. Tu paga $8 canadenses, que é $1 mais baixinho que americano. E tu pode fazer assim, é bem tranquilo. Inclusive eu fiz eu mesma, sabe? Naquela época, bem E por bem de que boa. tu já tinha o visto americano? O visto americano, no caso, eu já tinha porque eu e meus pais, a gente tinha viajado pra Disney. A gente é muito nerd na minha família. E a gente acabou já indo visitar ali a Disney, Parque do Harry Potter, Star Wars e tudo mais. Então, esse visto americano eu tirei quando eu era bem nova ainda. Antigamente era um pouco mais fácil, né? Tirar o visto americano. E eu só fui agora validando ele novamente, né? Então, eu já tinha ele por essa questão. E a gente começou, então, a preparar achando uma agência. A agência nos disse assim, bom, por causa da idade de vocês devem ficar numa homestay, né? Que é com família, casa de família. Se vocês não fossem, né? Se vocês fossem maiores de idade, 19 anos, né? Que é lá em Vancouver, em si, cada estado é diferente. Vocês poderiam ficar ou numa casa de fraternidade, ou alugar um apartamento, ou dependendo, né? Do que a gente poderia escolher. E daí, então, a gente escolheu a homestay. Na verdade, eles que nos escolhem, né? Então, eu e a Gica, a gente ficou juntas num quarto, né? Eles chamam de quartos de twins, né? Gêmeos. Então, a gente estava lá como irmãs, mais ou menos, e dentro da nossa casa de filipinos. Além disso, a gente tinha que ver documentação, mas é algo super, assim, que a agência nos deu um suporte muito legal. E questão de passagens, documentação, o que levar, o que não levar, a matrícula, né, do curso de inglês lá. A agência realmente nos deu um suporte bem legal, assim. Eu indico para quem nunca viajou fora, né, e quer fazer um intercâmbio de longa duração, eu acho que seria mais
mais interessante pegar uma agência. E quanto tempo vocês chegaram a ficar nessa primeira vez? Essa primeira vez a gente ficou uma semana, uma semana vivendo a vida normal. A segunda semana começou, existe um vírus chamado Covid. E daí a gente, será? E daí na terceira semana já deram lockdown. E daí na terceira semana falaram que isso ia ficar essa semana em lockdown e que na outra iria voltar. Quando foi na quinta-feira dessa semana já falaram, as aulas só são online agora. E a gente pensou, a gente veio até aqui para ter aula online. Não, Sim. né? Tá louco. A experiência legal do intercâmbio, e isso eu falo para todo mundo que quer viajar fora do país, é tu conhecer pessoas diferentes. Era muito legal, assim, eu sentar numa mesa, do meu lado tinha uma alemã, do outro lado tinha um cara da Coreia, um coreano, e a gente trocando essa mistura de cultura que é legal do intercâmbio. Então, isso a gente não teria toda a experiência de um intercâmbio tendo aula online, trancado em casa, né? Então, a gente falou, bom, já que quinta e sexta já falaram que não vai ter mais aula, vamos procurar uma passagem para ir embora. E realmente ficou ali de 3 a 4 semanas, máximo, assim. Na quarta semana, a gente já foi embora. E aí, da segunda vez que tu falou que foi um pouco mais complicada a preparação? Sim, foi complicado por quê? Vamos lá. Antes de ficar esses 3 meses em Vancouver, eu fiquei 3 meses nos Estados Unidos. Eu fiz a quarentena de 15 dias no México, que era necessária para entrar nos Estados Unidos, na época que tinha o Covid, ainda tem, né? Mas a época que realmente estava ainda um fervo, né? E que o pessoal não estava vacinado ainda. Então, a gente tinha que ficar uma quarentena de 15 dias no México e depois a gente poderia entrar nos Estados Unidos. Eu e os meus pais, a gente fez isso para poder adquirir a vacina, né? A minha mãe, ela tem uma doença autoimune e realmente não estava chegando aqui. E, infelizmente, a gente sofreu bastante com Covid, assim, né? Ela desenvolveu essa doença autoimune por causa do Covid. Ela ficou internada no hospital. Foi uma época bem ruim, assim, na nossa família, né? E então, quando as vacinas começaram, a minha mãe falou assim, bom, qualquer oportunidade que a gente tem que ir. Então, a gente, bom, beleza, né? Vamos pro México, depois vamos pros Estados Unidos. Então, eu acabei fazendo essa viagem, metade dessa viagem com eles. A gente ficou esses 15 dias, depois pros Estados Unidos, depois a gente pegou um carro e fez de Orlando até Nova York. Então, eu morei um tempo, assim, nos Estados Unidos, né? Fazendo esse mochilão, que foi bem legal. Interessante, mochilão com os pais, né? Mochilão com os pais, com certeza. Sozinhas. Então, meus pais, eles são muito novos, eles sempre teve essa vontade de conhecer. Então, algumas partes da viagem eu tava com eles, outras não. Então, a gente sempre sabia que, bom, a gente tá no mesmo estado, tudo certo. Então, foi bem legal, assim, sabe? Foi uma experiência muito legal, assim, de pegar o carro e ir conhecendo cada estado diferente dos Estados Unidos, né? Foi muito legal e quando eu tava na última semana de Nova York, eu recebo uma mensagem do pessoal da minha agência de intercâmbio falando, Malu, abriu as fronteiras pro Canadá. Tu vai querer ir? Eu falei, quero. Não, bora. Porque, infelizmente, por causa do Covid, o intercâmbio do Canadá, ninguém devolveu nenhum valor. Então, era algo assim, ou eu vou, ou eu vou. E quando eu tava lá em Nova York, eles falaram, Malu, tem como tu ir? Eu falei, não, beleza. Aí a gente foi procurar passagens baratas, tinha assim, eu chegava na segunda no Brasil de novo, aqui em Caxias do Sul, e na sexta eu ia pro Canadá. Ah, não dava pra ir direto. Não dava pra ir direto, porque imagina, ali em Nova York tava 30 graus e em Vancouver menos 30. Aí eu pensei, meu Deus, vou ter que fazer um pit stop em casa. Aí então eu cheguei na segunda-feira, eu tirei tudo da minha mala, coloquei um monte de roupa de inverno, fechei a mala de novo, passei aquela semana com a minha família. Aí nessa semana foi um caos, foi trocar real por dólar canadense, eu consegui a documentação necessária porque o meu ETA já tinha vencido, fiz um novo ETA. Confirmar tanto a casa de fraternidade, porque daí eu já tava, né, na maioridade com 19 anos, então eu falei, quer saber, eu vou ficar numa casa de fraternidade, eu consigo cozinhar, eu limpar minhas coisas, e foi realmente a experiência mais legal. Eu indico, assim, se tu já é maior de idade, pega uma casa de fraternidade, eu acho que tu consegue desenvolver, além de toda a experiência do intercâmbio, uma independência. E eu acho isso muito legal. Foi algo que abriu, assim, meu olhar. Mas tu não achou, assim, porque às vezes falam que tu vai ir para um outro país estudar um outro idioma e às vezes tu conviver muito com brasileiros vai fazer tu não praticar esse outro idioma. Não, eu concordo, Alana. Então, eu acho engraçado porque eu tinha muito
essa ideia de intercâmbio, né? De, não, tem que viver totalmente. Mas depende do lugar onde tu vai, porque Vancouver é uma cidade muito globalizada. Então, de todo o tempo que eu fiquei lá, eu conheci um canadense, que realmente era de lá. Então, eu acho que me ajudou muito mais ter ficado nessa casa, sentir que eu tinha uma família ali, sabe? Sentir que eu tinha essa minha família brasileira do Canadá, sabe? Então eu acho que me ajudou muito mais ter esse mini Brasil em casa e fora da porta de casa, lá de Vancouver, eu falar inglês, eu ter essa vivência realmente com outras pessoas, né, de outros países, do que realmente ficar numa casa de uma família que talvez não fosse tão legal assim comigo, sabe? Então acho que me ajudou. Assim, foi um caos a segunda vez. E o que tu acha, assim, que tu destacaria como as principais dificuldades de fazer um intercâmbio? Eu acho que a maior dificuldade é de adaptação de cultura. As pessoas fora do Brasil, pelo menos foi o que eu senti, né? A minha opinião, o que eu já vivenciei, elas são mais frias. Elas não têm esse calor brasileiro, essa coisa de tipo, não, a gente tá junto nessa, sabe? Então, tem até uma história meio tensa, assim, que a minha primeira semana na casa de fraternidade, a minha colega de quarto era uma japonesa. E a gente conversava em inglês, né, tranquilo e tudo mais. Ela tinha a cultura dela, eu tinha a minha cultura. A gente não, enfim, né, nenhuma desrespeitou a outra. Mas ela me convidou para uma festa no sábado, que era dentro do complexo da universidade, lá de Vancouver. Aí eu falei, não, tranquilo, vamos, né? Daí, como é que a gente vai? Vamos de ônibus, né? Lá tudo funciona de ônibus ou de metrô. A gente foi e era muito longe. Eu já fiquei começando com medo, né? Imagina, a pessoa que é acostumada aqui com o Brasil, né? Tá louco? E daí a gente, fiquei com medo e tal. Aí quando eu entrei lá, acabou sendo... não tinha ninguém da América do Sul. Não tinha nenhum latino. Só tinha árabes, indianos e orientais. E não, ótimo, né? Imagina, não vou precisar falar nem espanhol nem português, vou começar a falar inglês. Mas a cultura era tão diferente que acabou que as pessoas tinham esse estereótipo de brasileira vulgar. E acabou vindo piadas, assim, pra mim que eu não tava gostando. Enfim, acabou sendo uma confusão. E eu acabei me sentindo mal lá e eu bati, assim, na minha amiga Japa. Falei, amiga, vamos embora. Aí ela, não, eu vou ficar por aqui. Tchau. Aí eu falei, não, pera, tu vai dormir aqui, a gente não tinha combinado de a gente voltar junto. Aí ela, não, mas fique segura, stay safe. Aí eu, meu Deus, gente, como é que eu vou voltar pra casa? Já era 1 da manhã, eu pensei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu entrei no grupo da casa, né? Da casa onde eu tava, a gente tinha um grupo no Whats. E era só brasileiro, né? A maioria das pessoas eram brasileiras. E quando eu vi, assim, um guri, procurei o nome dele era Luiz. Procurei no Instagram, eu vi que ele era de Santa Catarina e tava morando comigo. Chamei ele, oi Luiz, tudo bem? Tu não me conhece, mas eu tô morando contigo, tu não me viu ainda pela casa, mas eu tô morando contigo e assim, eu tô em tal lugar, não sei o que fazer, tem como tu me ajudar? Dele, tô indo agora de Uber te buscar. Então era algo que ele não me conhecia, ele nem sabia que eu não era, mas essa coisa assim de brasileiros estar juntos, sabe? Te ajudar, realmente é algo que eu senti só com os brasileiros, sabe? Sim. Então, acho que a minha maior dificuldade dentro de intercâmbio é se adaptar com culturas diferentes, né? É respeitá-las também, né? Entender que, assim, eu, por exemplo, não teria como eu ficar braba com a minha amiga porque é uma cultura diferente, sabe? Sim. Então, não é que ela me deixou na mão, é só que simplesmente é uma cultura diferente, não é algo que sempre... Chegou junto na festa, voltar junto na festa. Mas eu acho que isso realmente é um choque cultural que tu tem. Sabia que eu fiz intercâmbio no Canadá também. Sério? Só que na região ali de Montreal. E a gente tinha um grupo de amigos que tinha brasileiros, mexicano, colombiano, mais América Latina mesmo, e tinha uma japonesa. E quando se marcava de se encontrar, era ela chegando pontualmente no horário marcado. Os brasileiros chegavam um pouquinho depois. Os mexicanos chegavam 1 hora depois. Então era uma coisa de maldade. Então é uma cultura diferente, né? É muito engraçado. Mesma coisa, teve um amigo meu que virou melhor amigo, assim, que era um japonês também, o Kyoto. E a gente virou super, super amigo, assim. A gente ia almoçar todos os dias juntos. Porque ele era meu colega, né? No curso de inglês. E a gente acabou virando muito amigo e tal. Mas teve um dia que eu abracei ele.
Nossa, ele gelou, ele ficou estático, assim, ó, sem saber o que fazer. Aí eu falei, are you okay? Você está bem? Aí ele, sim, mas eu acho que você está entendendo nossa amizade meio errada. Eu falei, não, calma, sabe? Tipo, eu só te abracei. Aham. Então é um choque de cultura muito diferente, Sim. muito, muito. Mas é muito legal, né, também. E o que tu destacaria, assim, tem alguma história, alguma experiência que tu acha, assim, que nesse período foi o mais legal que tu... Claro que tudo é legal, né? Sim. Quase tudo. Mas, assim, essa história eu não vou esquecer nunca. Tem alguma coisa? Nossa, acho que o intercâmbio inteiro, na verdade, é muito legal. Mas eu acabei indo pro intercâmbio pra estudar inglês. E daí eu me foquei nisso. Inclusive, eu fiz a prova do IELTS e passei gabaritada, sabe? Que é uma prova muito difícil, sabe? Então, eu realmente fui lá e estudei. Só que, além disso, também eu fui lá pra curtir. E eu acabei virando muito amiga, assim, dessa minha família brasileira, sabe? Então, eu tenho uma história muito boa que eu, né, teimosa, cabeça dura, falei, a gente consegue ir pra um lago tal, porque Vancouver é uma região muito bonita na natureza, né? Tem muitas cachoeiras, muitas montanhas. É muito legal que tu olha pra um lado, pra direita, em Vancouver, tu vê a praia. O pessoal indo surfar. Tu olha pro outro, tu vê uma montanha com neve. O pessoal indo esquiar. Então, é 4 estações rolando na mesma cidade, assim. É muito legal. E eu falei, não, a gente consegue ir, né? A pé, capaz. A gente andou durante 5 horas consecutivas. A gente se perdeu. Essa minha amiga minha de Recife, uma carioca e 2 baianos. 5. A gente tava em 5. A gente se perdeu, a gente teve que pedir. A gente falando tudo em português, o pessoal nos olhava com uma cara estranha. Inclusive, teve uma família, sabe? Que saiu da casa e começou a nos xingar. Falando que a gente deveria voltar pra onde a gente veio. Foi meio tensa essa parte, mas até o momento que a gente chegou na cachoeira e depois eles fizeram eu pagar o Uber pra gente voltar, porque eu fui a teimosa. Mas foi, nossa, cada perrengue chique, digamos, que a gente sofre lá, é uma história muito legal pra gente poder contar agora. Nossa, me lembra muito, assim. E que dicas principais, assim, tu daria pra quem pensa em fazer um intercâmbio? Ver muito bem qual é o clima, porque em Vancouver chove muito. Eu fiquei 3 meses e não teve um dia de sol. 3 meses. E a gente que tá acostumado com um verão lindo, com uma primavera linda, a gente tá acostumado a ver esse calor do sol. Então, lá era meio-dia e tava chuva e tava escuro como se fosse noite, não tinha claridade solar. E isso acabou deixando eu e todos os brasileiros, todos os latinos muito deprê. E eu conseguia ver isso, sabe? Inclusive, a gente conversava sobre isso. Então, se tu é uma pessoa que é afetada pelo clima como eu, olha bem certinho qual vai ser o clima enquanto tu estiver por lá. Eu também indico muito a tu se preparar muito bem economicamente falando, porque muitas vezes acontecem acidentes que a gente não sabe que pode acontecer, né? Enfim, né? Acontecem coisas que a gente não pode prever. Então, muitas vezes, por exemplo, cartão não funcionou, eu tive que passar no meu cartão brasileiro, aí paguei imposto, paguei taxa, sabe? Então, eu acho que tem que ter uma organização muito boa, assim, financeiramente falando. Ver o clima e se tu tá com medo de ir, vai com medo mesmo, porque escolha um lugar onde tem uma infraestrutura legal para receber intercambistas. Tu não vai ficar perdido, tu sempre vai encontrar um brasileiro, independente de qualquer lugar no mundo que tu vá. E aproveita, assim, realmente é uma experiência que tem que ir, tem que ir. Se tu tem a oportunidade de fazer, tem que ir. Nossa, é muito bom. Tu comentou que tu chegou a fazer outras viagens, tu comentou já dos Sim. Estados Unidos, né? Pra onde mais que tu chegou aí? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu já acabei viajando ali, fiz um mochilão, assim, uma road trip, né, de carro, aqui de Caxias até Buenos Aires. Foi muito legal, eu indico muito, assim, se tu quer fazer uma viagem level fácil, level easy, eu indicaria que fica bem legal, tu passa por Uruguai, passa por Colônia de Sacramento, até chegar em Buenos Aires e treina teu espanhol, é bem legal, nossas irmãs. Eu também já fui pro México, também eu acho que foi um dos países que eu mais me apaixonei pela cultura. É uma cultura linda, assim, sabe? A cultura é tanto gastronômica, agora puxando um pouco pro meu lado, é lindo, é saboroso, tu entende muito o porquê que eles usam tais insumos, é muito legal, assim, e é paradisíaco, né? Cancún, assim, é maravilhoso, Playa del Carmen, as islas que tem lá, é muito legal. Eu já viajei para Europa, para Itália e para França e para Suíça também, foi bem legal assim também. Esse foi com meus pais também, mochilão com meus pais e para os Estados Unidos.
além do Canadá. Eu esqueci, eu ia te perguntar, eu acabei esquecendo. Nesse período do intercâmbio, principalmente, duas coisas. Alguma comida que tenha te chamado a atenção de lá, que eu imagino que não tenha, porque eu particularmente não gostei. E o que tu sentiu mais falta também, né? Que pode ser Sim. que... a gente sente falta, claro, Sim, da família, sente mas falta. eu senti muita falta de algumas comidas, né? Então, já que a gente tá nessa área gastronômica... Então, eu senti muita falta de grosstoli. Nossa, e de cuca. Nossa, a cuca da minha avó. Gente, teve um dia que ela me ligou no FaceTime e ela tava tirando a cuca do forno, assim, ó. Eu cheguei a chorar aquele dia, porque eu ouvi, assim, toda a minha família reunida. Não era nem pela minha família muito, era por aquela cuca quentinha. Mas eu, assim, que eu cheguei lá e eu experimentei lamen. Lamen, realmente, que tem tem o Chinatown e tem o Japatown lá também, né? Que tem muitos japoneses lá. Então, tinha uma rua, assim, que era só de casas de ramen, que eles chamam de ramen, né? Aquele lamen, assim, que é um ensopado com massa de arroz e tal. E isso me chamou tanta atenção que, nossa, eu me apaixonei, sabe? E então, eu ia todo dia almoçar com o meu amigo Kyoto, né? E eles fazem um barulho absurdo pra comer. Fica, tipo, absurdo. E isso me chamou muita atenção. E mais canadense me chamou também o poutine. Eu acho que você experimentou poutine também, eu né? acho que é a única coisa que dá pra dizer que, isso é canadense. Isso é canadense, sim. Sim. O poutine eu gostei bastante até, né? É um molho bem pesado de carne, mas eu entendi que lá é frio, né? O pessoal tem que comer carboidrato, tem que comer essas coisas, né? E eu gostei bastante, assim. Tinha também uma senhorinha mexicana que vendia só taco. pra explicar pra quem não conhece. É, Se tu quiser, poutine. O poutine é... Poutine é como se fosse uma cestinha de batata frita, né? Com um molho de carne bem grosso, assim. Eles deixam a carne deixar sair bastante sabor. E eles acabam colocando ou maisena ou farinha ali para o molho ficar bem grosso. Isso vai por cima. E depois vai um queijo típico canadense, né? Cortadinho, assim, com uma tesoura mesmo. Esse é o poutine clássico. Aí depois eles inventam moda, colocam até maple syrup, porque é aquele xarope de Mas é bizarro a açúcar. comida típica de um país ser uma batata frita, né? Eu acho, pelo menos. Não, tá louco. E a comida que eu senti falta realmente foi algo bem mais italiano do que brasileiro. Porque como eu tava lá, pra você ter uma noção, os baianos levaram cuscuzeira. Então, meu café da manhã não era muffin, era cuscuz. Então, parecia que eu tava mais no Nordeste do que, enfim, no Canadá. Então, eu senti bem mais falta de comidas mais de família, mais de casa, assim. Faz falta. Feijão. Feijão. Não, feijão a gente fazia toda semana. Ah, tu fazia? Sim, eu fazia toda semana pro pessoal. Panela de pressão? Ou Não. Aí, né, a gente vai dando o nosso jeitinho, pega 3 panelinhas pequenas e depois junta e depois... Mas dava certo, ficava bem bom. E a gente achou até farofa nhoque lá. Sério? Sim. Até Guaraná a gente tinha. Teve alguma coisa nesse processo de intercâmbio, assim, que tu fez e que hoje pensando tu faria diferente ou não? Eu acho que eu me precipitei um pouco. Eu acho que eu devia ter feito a maioridade antes, né? Eu podia ter ido só a segunda vez ao invés da primeira. Porque eu acho que eu podia ter amadurecido um pouco mais, assim, ter a cabeça um pouco mais de adulta antes de ter ido a primeira vez, sabe? Porque a primeira vez tu vai tão, sabe, com medo, com receio de fazer alguma coisa ou de entrar em alguma encrenca, sabe? Que tu acaba perdendo oportunidades de experiências, né? Então eu só ia onde o cursinho de inglês nos levava, sabe? E a segunda vez, nossa, a gente foi até em um parque que tinha coiote solto, a gente não sabia, sabe? Então, eu acho que pensar bem, sabe, planejar bem, pensar assim, o que eu consigo aproveitar com a idade que eu tenho? Por exemplo, se alguém estiver nos ouvindo do CETEC, né? Imaginar assim, o que eu consigo aproveitar com a idade que eu tenho hoje? Tá, será que se eu esperar um aninho, ou juntar depois com a minha graduação, não vai me trazer mais experiências legais, sabe? Sim. Eu acho que eu podia ter esperado um pouquinho mais. E tu conseguiu conhecer regiões próximas, assim, fazer viagens curtas? Então, eu não consegui porque eu tava sem dinheiro. Mas, mentira, eu consegui conhecer a Grouse Mountain, que é uma montanha bem legal de escalar e tal, tu fica um tempo lá. Além da Grouse Mountain, também eu conheci Whistler, também, que era uma montanha bem legal. Então, eu fui conhecendo vilarejos perto de Vancouver, né? Mas eu não consegui ir viajar e tal pra outros lugares, até por causa das minhas aulas, né? Me prendia bastante, assim, as aulas de manhã.
E tu acha que tu chegou a fazer inglês aqui, né? E fez inglês lá. Tu percebeu uma diferença muito grande, assim, no aprendizado? Sim, com certeza. É porque tu acaba ficando mais imerso, né? Mesmo eu morando com brasileiros, a gente saía da aula, meus colegas eram de outros países. Quando eu entrava no ônibus tinha que falar inglês, quando eu entrava em elevador, quando eu entrava para almoçar. Então, acaba que essa imersão, antes inclusive desses brasileiros que eu virei tão amiga chegar na casa, eu pensava em inglês. Então era muito legal, enfim, vou falar um pouco de inglês agora, mas era engraçado que eu chegava em casa e pensava, I need to take a shower and I have to go make my dinner. E a gente acabava pensando muito em inglês, assim, e do nada eu pensava, gente, eu tô pensando em inglês, sabe? Então essa imersão te ajuda a te concentrar mais e arrumar aqueles errinhos que acaba brasileiro fazendo, né, em inglês. Hoje em dia eu tenho a proficiência, né, que eu tirei lá com o certificado do curso de inglês e o IELTS. Então eu sinto que eu consegui chegar onde eu queria no inglês, sabe? Sim. Me ajudou muito. O intercâmbio, ele acaba sendo um investimento financeiro grande, assim, né? Sim. Desde a viagem até a estadia, o próprio curso de inglês. Mas tu acha que é um investimento, assim, para quem consegue fazer esse investimento que vale a pena? Como eu te disse, se tu tem a oportunidade eu digo a oportunidade financeira, né? Se a família quer te ajudar, se tu consegue trabalhar, tu paga metade, tua família paga outra metade. Eu acho que se tu tem realmente a segurança financeira, essa oportunidade que tu pode fazer, eu acho que é um investimento pra tua vida, porque conhecimento ninguém tira de ti. Um iPhone pode eu estar ali na esquina, alguém tirar, uma calça bonita pode rasgar, sabe? Então eu acho que conhecimento ninguém tira de ti. Então eu acho que é onde tu. É o lugar que mais pode de tu investir o teu dinheiro que vai te render frutos, sabe? E eu sinto muito que hoje eu sou a pessoa que eu sou, muito pelas viagens que eu fiz, sabe? A gente acaba pensando muito menos no teu próprio umbigo e pensando assim, tipo, tá, e se eu fizer de tal forma, cara, eu vou estar ajudando o mundo, porque eu já vi pessoas passando fome lá, sabe? Eu já vi pessoas passando fome aqui no Brasil e lá também acontece. O Brasil é muito violento, sim, mas o México também é. O Canadá também é. Imagina, um mendigo me tirou uma garrafa de cerveja em Vancouver. Isso nunca me aconteceu aqui no Brasil, sabe? Então é muito legal pensar como existem culturas diferentes, mas também como existem muitas coisas parecidas e acaba a gente pensando muito no estereótipo, sabe? Que a gente vem com essa visão, sabe? Uma única história sobre um único povo. E tu acha que tu tinha algum estereótipo de alguma cultura que o intercâmbio te ajudou a superar? Com digamos? certeza, com certeza. Como eu sinto que muitas pessoas têm, nossa, que brasileiro só gosta de festa, só gosta de futebol, só gosta de caipirinha. Imagina, as pessoas me viam assim, né? Imagina a pálida do dia nublado de Caxias. Elas falam, não, porque tu não é brasileira. Imagina, tu não tem marquinha de biquíni. Deu, gente, mas eu moro no sul. E quando eu mostrei uma foto de Gramado, meu Deus. As pessoas, não, porque isso não é Brasil. E eu tava mostrando isso pra uma alemã, né? Ela, isso é meu país. Eu falei, não, isso é 20 minutos de carro da minha cidade, né? Mas eu tinha muito, não preconceito, óbvio que não, mas a gente tem esses estereótipos, né? Eu acho que tinha mais sobre pessoas asiáticas, que foi o que eu mais convivi, né? E a gente tinha muito esse preconceito que, tipo, porque a cultura, o estereótipo que a cultura chinesa não é nada diferente da japonesa, que não é nada diferente da coreana. É totalmente diferente. Hoje em dia eu consigo viajar e ver, por exemplo, uma pessoa asiática e falar, não, essa pessoa é da Coreia. Tá, Malu, mas por quê? Não, porque, o jeito que ela se veste e tal, sabe? Ela tem uma cultura diferente que a da japonesa, que tem uma cultura diferente da chinesa, sabe? Então, realmente, são coisas que a gente vai quebrando barreiras. E que bom, né? Imagina, viver sempre com a cabeça fechada, tá louco? Pra finalizar, Malu, eu queria fazer um bate-volta, assim, perguntas rápidas e respostas rápidas. Se tem pra alguém da gastronomia, essa pergunta vai ser difícil. Uma comida preferida? Tenho. Tem. Pizza. Sério? Eu sei, napolitana, por favor. Pizza napolitana. E uma dica de filme ou série que tu daria? Harry Potter, com certeza. Ai, meu filme favorito. Adoro. Quem não viu tem que ver. Uma cidade preferida, assim... Não sei se tu já chegou a fazer viagens mais no Brasil, assim. Mas se tu pudesse estar uma do Brasil, uma de fora. Bonito, em Mato Grosso do Sul. É lindo, é bonito. E de fora, Playa del Carmen, no México. Maravilhoso. E o teu tipo de música preferido? Rock. Rock. Sim. Muito bem. Bom, eu queria te agradecer novamente. Muito obrigada, pela Alana. presença. Desculpa falar muito, mas é um podcast, tá tudo certo. Sim, claro. É ótimo ouvir as experiências dos outros. Sim, claro. Pra quem tá pensando em fazer intercâmbio, né? Sempre bom.
E eu queria convidar todo mundo para continuar nos acompanhando aqui no UXPlay Podcast. Lembrando que ele pode ser acompanhado pelo YouTube do UXPlay e também pelo Spotify. E para acompanhar todas as novidades, vocês podem seguir lá o @UXPlay. Até a próxima!